Como demônio bom é demônio morto. É uma frase que gerou um grande polêmica em que a comunidade de anime irá falar de Frieren, a história que acompanha de uma elfa em que tem um objetivo único, que é chegar ao paraíso. No caso, ela já viveu demais. E esse anime se passa pós a época basicamente deles já derrotaram todos o Rei Demônio, pode-se dizer assim. Na aventura principal e tudo mais, clichê da maioria das histórias, tem sempre aquela saga para derrotar o Rei Demônio. Esse não. Esse se passa depois do Rei Demônio, depois que ela conseguiu derrotar o Rei Demônio. E mostra tanto o desenvolvimento dessa personagem, que é a Frieren, a elfa, e basicamente mostra toda a sua jornada agora reencontrando junto com uma garota que ela criou desde pequenininha. Como elfos nesse mundo vivem desde que ela era uma criancinha, que foi deixada pelos pais, junto com o antigo aliado dela, pode-se dizer assim, que era o clérigo da equipe. Aí ela conheceu ela criança, essa garotinha, órfã, criança, e foi ensinando ela ao longo dos anos, convivendo com ela, a basicamente aprender os ofícios da magia. E ela também se tornou uma maga. Mostra toda essa trajetória dela basicamente de maga, crescendo, ensinando feitiços, e mostra também o clássico, que foi basicamente a polêmica que fez esse anime ser bem conhecido e que muitas pessoas odiarem ele, que é a frase da protagonista, que nesse universo é: demônio bom é demônio morto. Calma, vamos conversar. Já é uma merda. Nesse anime, ao contrário de outros em que alguns personagens do tipo demônio na verdade são aliados ou são amigos, nessa história não, mano. Todos os demônios, esse é basicamente tanto pela visão dela, quanto toda vez que vai aparecendo um demônio na série, todos eles ou estão manipulando as pessoas ou estão basicamente se alimentando delas. Então a estratégia deles nessa série é se alimentar, falar qualquer coisa, pode-se dizer assim, que para os humanos considerarem eles criaturas frágeis e darem segunda chance. E nisso eles se aproveitam disso e se alimentam deles. E muitas pessoas, eu não sei o porquê, veem esse ato da Frieren nesse anime querer eliminar todos os demônios, já que os demônios nesse universo só estão lá apenas para o clichê do demônio, que é causar o caos e se alimentar dos humanos, fazer os humanos idiotas. E enquanto eles se fortalecem e ficam cada vez mais e mais fortes e dominam tudo através de discurso. Não sei por que raios o povo literalmente teve gente que defendeu essas espécies falando que não, mano, essa personagem está totalmente errada. Como é que ela não pode confiar em umas entidades e tudo mais, dar uma segunda chance para entidades que no anime inteiro, quando eles aparecem, deixa claro que não, eles não são pessoas, não são seres bondosos. Não, eles fazem aquilo apenas por prazer e sadismo, porque eles querem se alimentar dos humanos, eles gostam de enganar eles. Tanto que quando os demônios estão um contra o outro, ele só fala que ele só tá fazendo aquilo apenas para se alimentar. Tipo assim, eles tá nem aí como pode dizer, eles falam tudo de boca para fora. E que eles só estão usando as pessoas apenas como marionetes. E a Frieren, toda vez que tem a oportunidade, ela elimina os demônios. Quando eles aparecem na frente dela, ou quando tem uma barreira, tá? Eles estão causando alguma ameaça para os humanos, ela vai lá e se coloca na frente e fala que não, esses seres são do mal, que você não pode confiar neles, que aonde eles vai, eles tentam te enganar. É mais ou menos a Frieren, eu chamo que nesse anime é como se fosse dizer assim, é o ser de luz e tudo mais, que fala que o quê? Que os demônios, assim como no diabo aqui é uma comparação que eu faço, na vida real, o que eles fazem é apenas manipular as pessoas, para depois, comer, literalmente se eliminar delas, se alimentar delas.
inicialmente achando, para poder fazer com que essas pessoas achem que eles são pessoas boas, que eles fizeram coisas horríveis aqui ou ali, mas eles podem melhorar. Eles são seres bondosos, mas não. Eles apenas usam o somebody love para enganar as outras pessoas a caírem na vida real, na perdição. No anime, basicamente se tornarem comida deles. No caso, perderem a sua vida e em vez de aproveitarem e explorar o mundo, ao qual é mais ou menos o que ela ao longo da série ela tenta mostrar que mesmo você tendo uma vida curta, você pode explorar e aproveitar aquele mundo, explorar e ver as belezas da região e ir crescendo, conhecendo outras pessoas. Claro, se você for um elfo, você vai poder conhecer mais pessoas e viver de certa forma até um ponto de você se enjoar, porque literalmente vai ficar algo maçante. Mas nisso você vai poder ter várias experiências. E que esses seres não querem isso. Eles só querem te enganar para basicamente ir lá e te comer depois, se alimentar de você. Nos quesito literal. E por isso, toda vez que ela vê um demônio, ela tenta eliminar esse demônio. Ela não tem piedade. E nisso o povo, tanto no anime quanto na vida real, algumas pessoas viram isso como algo estupidamente errado. Tipo, no universo em que os demônios são seres malignos e eles não têm nem 1% de bondade, não tem arrependimento nem nada, são seres que só estão lá para se aproveitar dos outros. Ainda assim, não sei como essa gente vê esse povo, esses seres como seres do bem. Aí, mano, pra mim essas pessoas são meio estranhas. Tipo assim, a obra toda mostra que eles são malignos, que eles não é de confiança, e eles demonstram isso. Até mesmo quando estão entre si. E ainda assim você vai acreditar que eles merecem, tipo assim, confiança? Acredito eu que não. Nisso a Friere está certa. E nisso também mostra toda a jornada. Mostra o desenvolvimento dela como personagem e tudo mais. Ela conhecendo os amigos. Nas temporadas mostram os desafios que ela vai lembrando ao longo da jornada. Os outros amigos, outros colegas que ela foi adquirindo. Mostra o porquê que ela tem tanto ódio dos demônios. Porque os demônios massacraram a maior parte da sua família élfica. E ela basicamente ficou órfã por causa deles. E toda vez e também, não só isso, eles também causaram a perca, é claro, de outros amigos que ela foi fazendo ao longo da jornada. E colegas e pessoas importantes, que tinham um futuro brilhante. Mas que infelizmente se perderam por causa da existência desses seres malignos que só querem poder. Poder acima de tudo. Manipular o povo, basicamente como se o povo fosse apenas gado, uma hora ou outra servindo pro abate. Parecendo mais ou menos que esses demônios parecem muito com The Last Promised Land. Só que a diferença é que esses demônios a aparência deles são mais humanoides. Eles são demônios humanoides, não, ao contrário do frigorífico da Friboi do outro, não. Esse não. Esses são literalmente demônios tenso, pode dizer assim. Eles se passam muito de boa gente, quando na verdade, tá só querendo o seu mal. Então, tome cuidado. Como pode dizer, é um anime que dá até aquela mensagem. Tome cuidado, pode dizer assim, com o que você vai desejar, com as pessoas que você quer chegar próxima de você. Porque essas pessoas podem parecer gente boa. Isso pra mim é uma mensagem que parece que tem no anime. Pode parecer uma pessoa gente boa, fala coisas que você considera boas e tudo mais, que parece ter boas intenções. Quando na prática, lá no fundo, essa pessoa pode não ser bem confiável. Seja ela um ser físico, um humano normal, ou até mesmo um serzinho estranho. Ou algo que aparenta muito ser bondoso. Mas na verdade, mano, sempre é bom saber, tem caroço nesse angu. E se basicamente se vitimiza demais, alguma coisa tá estranha.
Porque às vezes esse ser demoníaco pode, na verdade, querendo que você vá para a perdição. Na vida real, na perdição eterna. Ou, como no próprio no anime, você perca a sua única vida, que você poderia aproveitar até morrer depois da velhice, explorando o mundo, vendo as belezas, que esse anime é belo pra caramba. Você pode acabar perdendo isso tudo apenas por cair um discurso barato, por confiar em seres que já demonstraram antes que não são de confiança. É tenso. Mas o que vocês acham do anime Frieren? Vocês acham que essa polêmica toda que teve em volta desse anime é justificada ou não? E essa mensagem de que é uma mensagem útil ou não? Você acha que é meio problemática? Deixem aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E caso ainda não tenha assistido anime Frieren, recomendo muito. Não falei totalmente detalhado dele, porque eu não quero estragar a sua experiência acompanhando a série e vendo as belezas naturais daquele mundo. Que, mano, o desenhista desse anime é top. É muito bem detalhado e a animação tá, ó, top. Ainda bem que não é animação 3D, porque a animação 3D às vezes é meio xoxa. No mais, nos vemos até a próxima.